A melhor notícia do ano aqui de 2021 no INSS. Eu vou explicar para vocês, só que não é todo mundo que está livre, então me acompanhe nesse vídeo para entender essa situação. Sejam bem-vindos, eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário com mais uma notícia nessa terça-feira, hoje 27 de abril de 2021. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já aproveita essa oportunidade, se inscreve aqui agora e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos e ficar por dentro das principais notícias, informações, dicas e também das explicações que eu costumo trazer para ajudar as pessoas que nos acompanham. Vou pedir que você compartilhe esse vídeo nas redes sociais, no seu Facebook, no seu WhatsApp, porque ele é importante para a gente entender o que está acontecendo. E é claro, já deixa aquele like, aquele joinha, para que eu possa continuar com esse trabalho informativo. Apontado como uma das justificativas para cortar aí o orçamento da Previdência Social nesse ano, ou seja, para tirar dinheiro do INSS para utilizar em outros recursos do governo, um novo pente fino nos benefícios do INSS, ou seja, uma nova revisão nos benefícios do INSS, está dividindo as opiniões do ministro da Economia, Paulo Guedes, e sua equipe. Eu vou explicar para vocês nesse vídeo, porque nem todo mundo vai ficar livre disso. Acontece que nas últimas semanas foi discutido que, além dos efeitos da reforma nas regras das aposentadorias e pensões que foram aprovadas lá em 2019, que já gerou uma grande economia, pela primeira vez o INSS lucrou em anos com a reforma da Previdência, acontece que o combate a fraudes promoveria uma queda nas despesas na área esse ano de 2021. Isso poderia, então, trazer um alívio no orçamento, no dinheiro do governo para esse ano. Nós lembramos aqui que foi aprovado na última quinta-feira, dia 22 de abril, todo o dinheiro que o governo vai poder utilizar nesse ano de 2021. Estou falando do orçamento que foi aprovado pelo Congresso e após corte na projeção das despesas obrigatórias. O que são despesas obrigatórias? Fundo de garantia, PIS, seguro-desemprego, inclusive previdência social, ou seja, dinheiro que é pago para aposentados, pensionistas, quem sofre acidente, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, auxílio-reclusão, ou seja, essas despesas elas são obrigatórias e mesmo assim eles tinham tirado dinheiro da população. Uma das justificativas para isso, apresentadas pelo relator do projeto, o Márcio Bittar, do MDB, foi justamente uma perspectiva de ampliar o pente fino nos benefícios do INSS. Vou explicar, muitas pessoas acham as palavras complicadas, ou seja, eles tiraram dinheiro do INSS para utilizar como recursos para pagar outras coisas ali, vamos dizer assim, e justificaram que realizando um pente fino no INSS no ano de 2021, em auxílio-doença, aposentadoria por tempo de serviço, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, BPC-Loas, auxílio-acidente, sendo que esses dois últimos, o BPC e o auxílio-acidente, não tinha há muitos anos revisão, agora vai ter, e eu vou explicar para vocês até o final desse vídeo. Então essa era a justificativa. Fez o pente fino, a gente vai encontrar esse dinheiro aqui para economizar. Nos últimos dias, a equipe econômica, ou melhor, o ministro Paulo Guedes disse a seus interlocutores que a ideia de um novo pente fino foi colocado na mesa após pressão do Congresso Nacional, ou seja, pressão de deputados e senadores, para que o governo encontrasse um espaço dentro do orçamento para acomodar emendas parlamentares, que são verbas para obras e projetos indicados por deputados e senadores nas suas bases eleitorais. O plano, no entanto, era embrionário, ou seja, estava no seu início, estava nascendo ali e não havia um programa de elaboração. Então, resumindo, nos últimos dias o ministro da Economia falou aqui para o pessoal que trabalha com ele, que trouxe aqui para a imprensa, que a ideia era realizar um pente fino dentro do INSS para arrumar dinheiro para que deputados e senadores tivessem verba
para realizar, apresentar projetos de obras e projetos indicados aí lá nas suas bases eleitorais, visando as eleições de 2022, já queriam dinheiro no bolso para levar, apresentando obras ali, e esse dinheiro sairia do INSS e eles iam pagar isso fazendo um pente fino, ou seja, você iria pagar por isso. A sugestão, essa ideia, foi então discutida por técnicos do Ministério da Economia, mas a área responsável pela medida avalia que há limitações para ampliar essa operação e chegarem aí para a checagem dos benefícios durante a pandemia. Ou seja, graças a Deus, essa sugestão foi discutida pelos técnicos do Ministério da Economia, vendo que durante a pandemia seria inviável levar aposentados por invalidez, pessoas que recebem auxílio acidente, para dentro do INSS, causando aglomerações, ou seja, existem limitações para se realizar esse pente fino. Pente fino esse que está sendo previsto desde 2019, quando entrou o presidente Jair Bolsonaro. Infelizmente ele não foi feito porque havia necessidade da reforma da Previdência. Aprovada a reforma da Previdência, veio a pandemia 2020 e agora 2021. Então até agora não foi feito ainda o pente fino. O pente fino que teve foi lá na época do Michel Temer. Então, portanto, vai estourar esse pente fino sim, né? E o que eles estão fazendo nesse momento, eles fizeram durante a pandemia em 2020, primeiro, pente fino na pensão por morte, até mesmo para quem tem mais de 60 anos, alegando que não era um pente fino, era uma revisão, porque essas pessoas recebiam há 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, 70 anos, pensão por morte, e não existia mais documento, o INSS perdeu os documentos, então, com a desculpa de ser uma apresentação, uma atualização, fizeram um pente fino e liberaram todos aqueles que realmente não tinham mais direito para pagar ali a pensão por morte apenas. Então, 2020 foi marcado pela pensão por morte, sendo ela o foco do pente fino. No ano de 2021, o foco é outro. Nesse ano, já começou, recebi aqui informações de clientes aqui na região, no interior do estado de São Paulo, o pente fino no BPC Loas. Esse pente fino na renda dos beneficiários, enquanto recebe dentro da casa, e até para pessoas com mais de 60 anos e pessoas com deficiência. Então, já começou, eles estão cortando o benefício de pessoa com deficiência e também de pessoas com mais de 60 anos, de idosos. Sim, começou já. E eles queriam ampliar esse pente fino. Então, o que acontece? Após um acordo com o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, o orçamento foi aprovado, foi sancionado, com vetos nas verbas aí dos ministérios. Ou seja, foram cortados algumas das medidas, esse dinheiro que deputados e senadores iam tirar de vocês. O Ministério da Economia fez ali um acordo e foram proibidos, né, alguns vetos ali em verbas de ministérios e uma parte aí das emendas parlamentares também, o que abriu um espaço para reposição das despesas obrigatórias como aposentadoria e demais benefícios. Então, olha, veja bem, deputados e senadores colocaram em risco o fato de não ter dinheiro para pagar aposentados e pensionistas, além disso para não pagar a PIS e além também não pagar até o seguro-desemprego, que são despesas obrigatórias. Então, feito um acordo para não dar problema, conseguiram chegar a um consenso e cortaram aí parte dessas verbas que iria para esses deputados e senadores e para alguns ministérios para poder pagar as despesas obrigatórias. O projeto aprovado pelo Congresso em março havia autorizado 691 bilhões de reais em gastos com benefícios previdenciários nesse ano, ou seja, para pagar o INSS. Um valor subestimado aí em aproximadamente 16 bilhões, segundo os cálculos do Ministério. Então, faltaria nesse valor 16 bilhões de reais, não teria dinheiro para pagar benefício do INSS. Depois de um acordo com o corte de verbas em ministérios e emendas de parlamentares, que é dinheiro que esse pessoal ia levar lá para suas bases eleitorais, deputados e senadores, para conseguir votos, o valor previsto para essa conta em 2021 será recomposta, né? E vai ser elevada daqueles 691 bilhões que eles previam
Isso que ia faltar 16, agora eles conseguiram chegar a um valor de 707 bilhões de reais. Apesar da prolongada negociação, demorou aí muito, demorou tanto que não houve nem condições de se pagar o adiantamento do 13º, que vai ficar para o mês que vem, para final de maio, para junho e julho. Depois de prolongada negociação entre governo, senadores e deputados, o acordo ainda vai exigir um acompanhamento desses gastos com a máquina pública ao longo do ano, para que o governo possa cumprir essas despesas obrigatórias. Então, o governo vai ter que ficar de olho nesses senadores e deputados, porque qualquer falha pode faltar dinheiro para pagar até a aposentadoria. Mesmo assim, essa ala do Ministério da Economia descarta a possibilidade de um pente fino mais amplo na pandemia. Por que mais amplo? Porque ele já está acontecendo. Como eu disse, pensão por morte e BPC-LOAS, tá? O que seria feito por meio de perícias presenciais ou exigência de prova de vida, que atualmente está suspenso aí por meio de biometria, e o processo que ainda está em fase de expansão. Então, o que aconteceu? Como nós estamos no meio da pandemia, eles não vão ampliar para aqueles benefícios que precisam de perícia médica e prova de vida. Nós vemos aí que a prova de vida está sendo prorrogada. Eu acredito que esse ano de 2021 ninguém vai ser obrigado a fazer prova de vida. Todos os meses vem uma notícia diferente, daí a importância de você ser inscrito aqui no canal e ativar o sininho para eu continuar avisando vocês dessas prorrogações. Então, prova de vida só vai ser exigida a partir do mês 6 de 2021. Isso se não houver novas prorrogações. Então, para evitar perícias médicas presenciais e outras exigências, como por exemplo a prova de vida, esse ano de 2021 provavelmente não vai ser feito aí. Estão descartando, ao menos agora, é a notícia que eu dou para vocês, pente fino no auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Mas, como eu disse, continua no BPC-LOAS e também na pensão por morte, com desculpa de ser uma revisão. Uma parte minoritária da pasta, ou seja, pequeno número de pessoas dentro do Ministério da Economia, chegou a defender essas medidas para que o gasto com o INSS em 2021 ficasse mais perto aí de 691 bilhões de reais, o valor que foi aprovado lá no Congresso em março, e gerou um impasse para evitar aí a falta de verba de pagamento de benefício. Então eles chegaram a falar em fazer esse pente fino no auxílio doença, na aposentadoria por invalidez, para cobrir essa dívida aí que seria gerada se o dinheiro fosse utilizado todo para a verba aí de deputados e senadores. Em 2019, foi lançada uma operação de combate à fraude com o pagamento de bônus a servidores responsáveis pela busca de irregularidades na Previdência. Esse mecanismo, segundo o INSS, continua nesse ano de 2021. Então, lá em 2019, eles começaram a pagar bônus para quem trabalhasse mais e hora extra para quem trabalhasse mais. Funcionários do INSS foram deslocados, tirados do atendimento presencial ou de outros setores, exclusivamente para encontrar algum indício de fraude ou irregularidade para cortar benefícios. Então, esse programa continua funcionando, tanto que nesse momento o BPC-LOAS, eles estão encontrando quem está acima da renda de R$ 275 por pessoa para cortar esses benefícios. Existem algumas limitações que aconteceram na pandemia, mas não afetam a efetividade da questão de combate à fraude, é o que afirma o INSS. Então, apesar das limitações de não poder fazer perícia médica, por exemplo, dentro do INSS, ou chamar essa pessoa dentro do INSS para se explicar, continua o combate a fraudes. Então, não acabou o pente fino, tá? Eles apenas não vão aumentar, o que é uma ótima notícia para esse ano de 2021. O INSS reforça que adotou diversas alternativas para que os beneficiários não necessitem se deslocar até uma agência. Ou seja, existem diversas alternativas para que você que recebe benefício do INSS não precise ir até uma agência do INSS. O pente fino, a revisão do INSS para buscar fraudes e irregularidades é comum e vem sendo adotado aí pelo governo nos últimos anos. Além do combate a ilegalidades, as ações para adoções como forma de abrir espaço cada vez mais aí para cumprir o orçamento federal. Ou seja, eles utilizam cada vez mais
como forma de cortar benefício para arrumar dinheiro para o orçamento do governo. Entre 2016 e 2018, ainda sobre a gestão do ex-presidente Michel Temer do MDB, o governo anunciou uma varredura e convocou beneficiários do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez para passarem por perícias médicas. O plano colocou em revisão aí 1,2 milhão de benefícios. Até hoje, nós estamos ganhando ações na justiça para voltar a pagar para essas pessoas que foram prejudicadas. Porque nessa revisão, muitas pessoas podem pagar o pato e podem ter direito ao benefício e podem ter o seu benefício cortado. Lá em 2019, o governo do Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que criou um programa especial de análise de benefícios com indício de regularidade que está valendo até hoje. Se você quiser saber o que aconteceu, quando acabava, até quando vai ser o fim do pente fino, pede aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo especial para vocês. Além de aposentados e quem recebe auxílio-doença, o pente fino também teve como alvo o benefício de prestação continuada, o BPC-Loas, o amparo social, aquele que não tem 13º, mas é pago pelo INSS, que é válido aí para idosos e deficientes de baixa renda, mas era recebido irregularmente por servidores públicos, estaduais e municipais. Então, esse é o alvo do BPC, localizar as pessoas que não têm direito e também, é claro, as pessoas que estejam acima da renda. O plano do time do ministro da Economia, o Paulo Guedes, autorizou a reavaliação de 3 milhões de pagamentos em busca de uma economia de 9,8 bilhões de reais em menos de um ano. No entanto, até o último trimestre de 2020, ou seja, os 3 últimos meses de 2020, outubro, novembro e dezembro, após mais um ano e meio aí de vigência, o número de validade, né, desse programa de revisão de benefícios, o número de benefícios cassados desde o início do programa estava em 261 mil. Segundo informações do INSS, com a economia anual, uma estimativa de 4,3 bilhões de reais. Então é muito dinheiro que o INSS, que o governo economiza com corte de benefícios. Então o que eu alerto vocês? O BPC-Loas está na mira esse ano, assim como a pensão por morte foi lá em 2020 e ainda continua. Eles já descartaram, a ótima notícia é ampliar essa revisão de benefícios, esse pente fino, no ano de 2021, uma vez que haveria necessidade das pessoas se deslocarem até as agências do INSS, promovendo uma aglomeração, vamos dizer assim, promovendo uma contaminação dessas pessoas que são consideradas grupo de risco, aposentados e pensionistas do INSS e idosos. A coisa mudou, infelizmente, não queria chegar a esse ponto, mas hoje todos são grupo de risco. Morrem recém-nascidos, crianças, adolescentes. O público que tem morrido mais é na casa aí dos 40 aos 50 anos, ou seja, pessoas que estão em atividade, em idade de trabalho, ou seja, o que fez com que o Ministério da Economia desistisse da ideia de um pente fino nesse ano de 2021, um pente fino mais amplo. Então, portanto, aquelas pessoas que estão passando por pente fino nesse ano, compartilhe esse vídeo agora. Pensão por morte e BPC-Loas acima da renda, mesmo para idosos e deficientes. Essas pessoas vão ter como se defender? Sim, através da internet, sem deslocar até o INSS. Como é feito isso? Através de exigências. As pessoas vão se defender com a sua defesa lá no Meu INSS, seja pela internet, seja mesmo ali pelo aplicativo. Então, o que eu aconselho você? Recebeu a carta do INSS, procura a assistência social no caso do BPC-Loas para maiores informações, para você ter documentação para apresentar a sua defesa e, na dúvida, procure um advogado para apresentar essa defesa primeiro no INSS. Se porventura for negado e você tiver o seu benefício cancelado, aí sim você pode procurar outros recursos e se você tiver documentação, na justiça você vai ter o seu dinheiro de volta, o seu benefício de volta. Pode ficar em paz, ficar tranquilo,
que mais de 90% dos casos nós conseguimos reverter essa situação na justiça. Então, a boa notícia para esse ano é que o Ministério da Economia já descartou um pente fino mais amplo, mas assim que houver 70% da população brasileira vacinada, ou seja, assim se conseguir próximo de uma imunização da população com a diminuição do risco de contágios, o pente fino vai voltar com tudo. Era uma promessa que foi feita no início do ano, agora do INSS, tem várias entrevistas que esse ano seria feito o pente fino, mas ele não vai poder ser amplo devido aí, infelizmente, ao problema da pandemia que aumentou em muito. Vou pedir que vocês deixem suas dúvidas aqui nos comentários desse canal, para que eu possa voltar com outros vídeos. Vou ficando por aqui, para não ficar muito mais longo o vídeo, as pessoas não gostam. Espero que você tenha entendido essa situação. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para eu poder voltar para tentar esclarecer essas dúvidas através dos vídeos. Meu muito obrigado a todos que me fazem companhia aqui todos os dias, independente do assunto. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa terça-feira, hoje 27 de abril de 2021, e daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo tentando informar vocês para que vocês se previnam. Não é um vídeo para assustar ninguém, a verdade tem que ser trazida aqui para que vocês possam se prevenir. E na hora de receber uma carta do INSS, não entrar em desespero, mas sim procurar a ajuda de um advogado, de um profissional, para que possa ser feita a sua defesa, e se a sua defesa for negada, para que você possa entrar na justiça para conseguir recebendo o seu benefício que conseguiu aí com tanto sacrifício. Mais uma vez, forte abraço a todos que nos acompanham e daqui a pouco eu volto com mais um vídeo. Só lembrando, se você não é inscrito nesse canal, para que o canal não acabe, já se inscreva e ative o sininho das notificações para receber os vídeos. Se você é inscrito, meu muito obrigado pela sua colaboração. Não se esqueça de ajudar outras pessoas com essas informações compartilhando esse vídeo. Até o próximo vídeo.